Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo sobre história do cristianismo. Hoje trazendo nossa terceira aula, falando sobre Justino o Mártir. É isso aí, então hoje nós vamos começar a falar sobre os patriarcas da igreja. E o primeiro pai da igreja que nós escolhemos foi Justino o Mártir. Patriarca, Jonathan, não são pais da igreja, não? É a mesma coisa, patriarca e pais da igreja. É um termo que é usado para os primeiros teólogos da história da igreja. Bom, e como todo cristão, ele passou por um processo de conversão. Como é que foi esse processo? Essa conversão, antes dele se converter, ele era um filósofo. Justino era um samaritano que cresceu com conhecimento de história, se apaixonou pela filosofia, especificamente pelo estoicismo e pelo platonismo. Só que chegou um momento da vida dele que ele teve um encontro com um idoso cristão numa praia, e esse idoso começou a falar do cristianismo para ele, e o Justino ele se interessou de pronto pelo cristianismo e começou a estudar o cristianismo, e chegou um momento que ele se converteu a Cristo. E o ministério de Justino teve como base a defesa da fé cristã, ou seja, foi um ministério apologético, porque é isso que significa apologia, defesa da sua fé, com argumentos. Tem outro termo também que é utilizado, que é o polemismo. O que significa o polemismo? Justino era um apologeta porque ele defendia a igreja de ataques exteriores. Os polemistas são aqueles que defendem, até hoje existem polemistas, a igreja de heresias que surgem de dentro da igreja. Você tem um exemplo de alguma heresia daquela época? O gnosticismo. Então, qual foi a maior obra dele de apologia que ele trabalhou? Sua principal obra foi a Apologia, que foi endereçada ao imperador Antônio Pio, na qual ele defendeu a fé cristã. E qual era o conteúdo de Justino em suas apologias, em suas viagens, na qual ele defendia a fé cristã? Uma das coisas que consiste a sua teologia é uma mistura de filosofia com fé. Isso, inclusive, é criticado por muitos outros pais da igreja e por teólogos contemporâneos. Outra característica era ele dizer que o Filho, Deus Filho, tinha a mesma essência de Deus Pai. Ele faz uma comparação de uma chama tirada de outra chama. Isso, inclusive, foi um argumento que foi usado posteriormente no debate sobre a Trindade. Bem, sabe-se que ele foi morto por meio de um martírio do Império Romano, mas como é que foi esse martírio? Esse martírio foi em 165 d.C., através de uma decapitação durante o governo do imperador Marco Aurélio. Tem uma frase muito boa de Justino, que inclusive pode-se dizer que isso resume todo o seu ministério, toda a sua vida cristã, que é essa frase aqui: vocês podem nos matar, mas não podem nos causar dano verdadeiro. Essa frase é uma frase que resume o espírito da igreja primitiva, o espírito da igreja dos primeiros séculos, o espírito que movia não só os pais da igreja, mas os cristãos daquela época. A morte era algo que não era considerado como fim, porque eles sabiam que a vida aqui é muito inferior diante do que Deus preparou para o seu povo, que é a eternidade. E é isso, pessoal. É isso que temos para trazer acerca do Justino. Espero que tenham aprendido um pouco acerca desse pai da igreja. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos, de divulgar boca a boca. Sejam nossos amigos, nos ajudem a crescer esse trabalho, que eu creio que está ajudando muitas pessoas. Obrigado e tchau!